Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, parte 31, capítulo 248. Asta August. Asta August estava sentado sozinho em seu escritório, segurando o édito que acabará de chegar, com os nós dos dedos cerrados. A luz das velas refletia no pergaminho, fazendo com que os fios dourados do emblema imperial brilhassem intensamente. Estabeleça um feudo na fronteira norte, diziam as poucas palavras. Não houve advertências nem expectativas, apenas um discurso frio em terceira pessoa e um tom autoritário. Ele contemplou a luz de velas, uma emoção indescritível fervilhando dentro dele. Inquietação. E uma sensação oculta de oportunidade. Finalmente se lembrou de mim, murmurou ele suavemente, com um toque de sarcasmo autodepreciativo na voz. Durante anos ele teve quase certeza de que envelheceria em silêncio e tranquilidade neste palácio. Como um príncipe sem realizações, sem poder real, sem história. Ele havia permanecido por muito tempo isolado no ponto cego do poder imperial, como se seu nome naquela árvore genealógica servisse apenas para preencher um número. Não é que ninguém o tenha lembrado. Muitas pessoas o aconselharam gentilmente. Você não tem vocação para a contenda. Ele não conseguiu apresentar uma refutação, mas também não pôde dizer, estou disposto a me contentar. Ele sempre sentia algo pressionando seu coração. Não era ambição, era relutância em ser categorizado como inútil, relutância em ser privado sequer de uma única chance de tentar. E agora seu pai imperial subitamente estendeu a mão e o empurrou para esta fronteira norte já fragmentada. O que é isso? Um teste? Um exílio? Ou uma aposta? Asta não acreditava que fosse por qualquer tipo de apreço ou favoritismo. Ele entendia o pai. Era um homem que nunca falava muito, nunca dava espaço para súplicas e nunca concedia oportunidades. Ele nunca ouvirá seu pai dizer, tenho grandes expectativas para você, nem receberá qualquer atenção além de uma ordem por escrito. O imperador deste império era mestre em fazer as pessoas lutarem até a morte entre si, não apenas com seus súditos, mas também com seus próprios filhos. Enviar-me para a fronteira norte é para me conceder poder ou apenas para ver como eu morro? Ele olhou para o mapa desdobrado. Era a fronteira norte. Terra arrasada após a praga de insetos, um deserto entrelaçado com doenças e desastres causados pelo frio, uma terra da morte, onde os nobres haviam evacuado e os revoltosos se alastravam. Mas se eu realmente conseguir sobreviver, se eu realmente conseguir estabelecer um feudo, então talvez eu deixe de ser apenas um príncipe transparente. Ele murmurou para si mesmo, com a voz serena, mas como uma espada afiada, a frase começou a penetrar fundo em seu peito. Mas ao recordar como o decreto imperial fora emitido, um sentimento de humilhação invadiu seu coração. Seu pai não o tinha visto, não o tinha chamado, não tinha dado nenhuma instrução, nenhuma única explicação. Ele simplesmente enviou o chefe de serviço Lin Zé para informá-lo de forma calma e eficiente sobre a equipe, os suprimentos e o horário de partida que ele levaria. Então ele saiu, como se estivesse anunciando um assunto rotineiro. Ele nem sequer quis olhar para mim novamente naquele momento, Asta não pôde deixar de se sentir perdido, não pôde deixar de sentir que talvez fosse apenas uma peça descartada jogada casualmente para testar as águas. Ele compreendia a situação atual da fronteira norte e sabia por que nenhum de seus irmãos estava se apressando para ir para lá. Ele compreendeu que fora escolhido por ser inofensivo demais, insignificante demais. O mapa imperial estava aberto diante dele, com as bordas amassadas de tanto ser segurado. Seu dedo repousou sobre a província da fronteira norte no mapa imperial, mas seu olhar recaiu sobre o édito imperial, que era tão breve quanto possível. Estabeleça um feudo na fronteira norte, siga seu próprio caminho, os assuntos já foram acertados. Conciso e frio, como se estivesse ordenando que um móvel fosse colocado em um lugar, em vez de empurrar um príncipe para o olho do furacão. Ele encarou as palavras por um longo tempo, sem, no fim, conseguir discernir nelas sequer um traço da expectativa de seu pai. Ele perguntou baixinho a um guarda, Seifer ainda não chegou? Mal ele terminou de falar, a porta se abriu suavemente e um velho de cabelos grisalhos, coberto de neve e vento, entrou na sala. Ele era alto e ereto, com olhos penetrantes. Apesar da idade avançada, seus movimentos ainda carregavam a precisão e a severidade características de um soldado. Asta se levantou para cumprimentá-lo. Professor, esse velho era Seifer, o antigo vice-comandante da 6ª Legião Imperial. Ele era também o único ancião que ainda se dirigia a Asta como Vossa Alteza, quando todos os outros já haviam esquecido seu nome há muito tempo. Eu ouvi, disse Seifer, tirando a capa e pendurando-a perto do fogão, lançando um olhar para o mapa e o decreto sobre a mesa com uma expressão complexa. Finalmente, o que estava destinado a acontecer, aconteceu. Ele quer que eu morra? Perguntou Asta diretamente e em voz baixa. Talvez, Seifer não hesitou. Talvez ele só tenha te jogado aqui casualmente para testar as águas. Se você viver ou morrer, para ele não faz a menor diferença. Asta baixou o olhar, permanecendo em silêncio por um momento. Então, o que devo fazer? Seifer não respondeu. Em vez disso, sentou-se e tirou de seus braços um mapa antigo, cuidadosamente dobrado, abrindo sobre a mesa. O que você acha que é a fronteira norte agora? Ruínas causa após uma doença, um desastre climático e uma praga de insetos, disse Asta com indiferença. Um lugar onde ninguém quer ir. Errado, disse Seifer, apontando para o mapa. Essa é uma oportunidade. Asta levantou a cabeça. Uma parte da antiga nobreza da fronteira norte morreu na praga de insetos, outra parte fugiu, e os que restaram estão gravemente enfraquecidos ou à beira do colapso. Analisou Seifer calmamente. Você acha que o imperador lhe confiou a fronteira norte por confiança? Não, é porque não sobrou ninguém lá. Ele não espera que você faça milagres. É apenas uma jogada para limpar o tabuleiro de xadrez. Asta permaneceu em silêncio.
Por um instante, seu orgulho quis refutar aquelas palavras, mas ele não conseguiu, porque talvez fosse a pura verdade. Mas se você conseguir estabelecer uma posição firme na fronteira norte, então esse será o seu território, disse Seifer, com um tom mais firme. Na atual conjuntura imperial, quem conseguir estabilizar um território terá voz ativa. Mesmo que você seja constantemente ignorado, contanto que detenha o poder real, ninguém poderá mais te ignorar. Os dedos de Asta que repousavam junto aos joelhos apertaram-se subitamente. Você não é desprovido de ambição, disse Seifer, olhando para ele lentamente. Você só tem muito medo de não ser bom o suficiente, medo de cometer erros, medo de fracassar. Isso o afetou profundamente. Ele ergueu o olhar de repente, com uma raiva magoada estampada no rosto. Eu simplesmente não tinha ninguém para me ensinar como fazer isso. Agora eu vou te ensinar, disse Seifer, sem recuar. A fronteira norte já está em tal desordem. É o momento perfeito para você treinar seus soldados, governar e temperar sua coragem. Será que eles vão me admirar? Um príncipezinho sem apoio e sem conquistas militares, zombou Asta. Eles não vão olhar para você, mas vão observar se você tem fogo atrás de si, se consegue distribuir suprimentos, disse Seifer, batendo levemente na mesa com sua bengala. Se você conseguir salvar o povo, apaziguar os deslocados e conter o caos, quando sua bandeira for erguida, as pessoas jurarão lealdade. Estandarte, murmurou Asta baixinho, lembrando-se de repente dos estandartes heráldicos ornamentados de seus irmãos. E ele nunca havia tido um estandarte próprio. De fato, Seifer assentiu. Você esteve fora dos holofotes todos esses anos. Ninguém na corte te leva a sério. Ser enviado para a fronteira norte em um momento como este parece, ao que tudo indica, que você está sendo jogado em uma enrascada para se virar sozinho. Mas ele mudou o tom de voz, o olhar penetrante. A fronteira norte é agora o tabuleiro de xadrez mais real e cruel do Império, e você é o jogador com mais oportunidades. Asta franziu ligeiramente a testa. O Duque Edmund ainda está vivo, mas está velho e ferido. A maioria dos nobres da fronteira norte sob seu comando está morta, e os restantes estão gravemente feridos e ainda não se recuperaram. Ou seus territórios estão em ruínas. E você, mesmo que traga apenas um pequeno decreto imperial e uma pequena força, poderá ser a chave para romper esse impasse. Seifer fez uma pausa, depois pegou casualmente um lápis de carvão e circulou um nome no mapa. No entanto, há uma pessoa que você não pode ignorar. Asta olhou para baixo e viu algumas palavras escritas ali, Luiz Calvino. O oitavo filho da família Calvin, recentemente enobrecido. Ascendeu a visconde em pouco mais de um ano por mérito militar e é um dos poucos oficiais meritórios neste grande desastre na fronteira norte. Se seu sobrenome não fosse Calvin, ele já seria um conde. Além disso, ele é genro de Edmundo e também conta com o apoio do Duque Calvino. E quanto à força dele? Perguntou Asta. Jovem, mas não deve ser subestimado. Você pode cooperar com ele, aprender com ele, mas nunca deve menosprezá-lo, disse Seifer, balançando o lápis de carvão com um tom de alerta complexo. Ele é o tipo de pessoa capaz de abrir caminho em um deserto de sangue. Você deve se tornar amigo dele, mas também ter cautela. Asta ficou em silêncio por um longo tempo, depois finalmente disse suavemente, eu entendo. Capítulo 249, o plano de Lord Louis. A forte nevasca finalmente parou. Louis estava no topo do castelo da Maré Vermelha, olhando para as montanhas cobertas de neve e as ruínas. Um raio de sol do início da primavera mal conseguia penetrar as nuvens, iluminando os telhados e os campos que não haviam desabado durante o rigoroso inverno. A temperatura subia lentamente, pequenas rachaduras apareciam no rio congelado e as fumarolas expeliam vapor com mais vigor do que nos dias anteriores. Mas isso não significava que a primavera havia chegado ao norte. A neve recente diminuiu, mas o número de pessoas deslocadas para fora do território da Maré Vermelha estava aumentando. Eles apareceram em grupos, envoltos em cobertores esfarrapados, com os dedos congelados amarrados com cordas de cânhamo. Alguns carregavam doentes, outros arrastavam cadáveres, e havia ainda mais mulheres com bebês nos braços, ajoelhadas à beira da estrada principal que levava à Maré Vermelha. Seus olhos estavam desprovidos de lágrimas, restando apenas a dormência e o instinto de sobrevivência. Por favor, não pedimos para viver, apenas deixem nossos filhos entrar. Meu marido morreu congelado. Se não chegarmos logo à cidade, nem mesmo seus ossos serão encontrados. Luiz ficou de pé na muralha da cidade, observando-os em silêncio por um tempo, depois se virou e ordenou. Abram a zona de defesa leste e estabeleçam um abrigo temporário para os deslocados. No entanto, todos os deslocados que chegarem deverão passar por 2 rodadas de desinfecção e isolamento, e nenhum cadáver será permitido dentro do abrigo. Qualquer pessoa cujo corpo não esteja completamente apodrecido e que ainda consiga ficar de pé sozinha será designada para equipes de trabalho, divididas em áreas de tendas temporárias pela equipe de reconstrução pós-desastre, organizadas por unidades familiares. Os pacientes em estado crítico serão transportados para o acampamento médico improvisado. Deixe que os médicos de lá façam o melhor possível, mas não os force. Se eles conseguirão sobreviver depende da própria vontade, mas, no mínimo, terão uma tigela de mingau quente aqui conosco. Assim, fileiras de tendas foram erguidas no terreno aberto nos arredores da cidade da Maré Vermelha, construídas às pressas com restos de madeira, peles de animais e tecido para combustível, para fornecer abrigo às pessoas deslocadas contra o ar gelado da noite. Todas as manhãs, comboios entregavam sopa de batata amarga cozida e pãezinhos de trigo com osso de neve, distribuídos por pessoa, uma porção para cada com regras claras. Não estava quente o suficiente nem estável o suficiente. Mas isto era o norte. Em outros lugares, eles já teriam morrido há muito tempo.
Na área afetada pela maré vermelha, pelo menos eles ainda tinham a possibilidade de sobreviver. As informações dos batedores vindos do norte eram ainda mais preocupantes. Vários pequenos territórios remotos haviam desaparecido completamente. Não engolidas por pragas de insetos, nem devastadas pela guerra, mas simplesmente perderam o contato. Ele olhou para o último relatório estatístico que tinha em mãos. O território da Maré Vermelha havia perdido apenas 3.261 pessoas neste inverno. Parecia que muitos haviam morrido, mas isso já era resultado dos esforços supremos de Louis, o boletim mais notável de todo o norte. E aqueles lugares com os quais Louis tivera algum contato no outono estavam agora completamente silenciosos. Eles haviam sobrevivido milagrosamente à praga de insetos, escapando das lâminas dos monstros ao se apoiarem em montanhas ou rios, mas não conseguiram passar por este inverno. Talvez os nobres tivessem abandonado seu povo e fugido, ou talvez não tivessem tido tempo de escapar, nem a chance de pedir ajuda. Louis não disse nada, simplesmente pegou sua caneta e traçou uma linha fina no mapa, circulando todas aquelas cidades silenciosas na sombra cinzenta de terras mortas. Então ele se virou e disse, sem comemorações este ano. Afinal, os suprimentos estão escassos e precisamos reservar a cota de emergência alimentar correspondente a um trimestre. Bradley assentiu com a cabeça, fazendo uma anotação. No entanto, não podemos ficar de braços cruzados. Ele fez uma pausa, com o olhar ainda lúcido. Preparem uma cerimônia de distribuição simples na praça. Todos receberão uma ração de primavera adicional. Novos e antigos moradores serão tratados igualmente. Assim, naquela manhã, os primeiros sorrisos públicos deste inverno apareceram na Praça da Maré Vermelha. Carruagens entravam na praça uma a uma e os soldados empilhavam cuidadosamente sacos de comida, batatas, centeio, carne curada, peixe defumado e algumas porções de ensopados resistentes, cozidos no vapor e secos após o preparo. Este já era o limite do suprimento alimentar atual do território da Maré Vermelha. De pé na plataforma elevada, Louis observava a praça. Ele não usava trajes formais, nem fez um longo discurso. Simplesmente disse algumas palavras breves. Isto é a prova de que vocês suportaram o inverno. Que nós, juntos, sobrevivamos também a todos os invernos futuros. Os aplausos começaram esporadicamente como uma fina camada de neve caindo sobre lajes, mas num instante se transformaram numa onda rugindo por toda a praça, como um trovão de primavera ecoando num vale. Os novos moradores ficaram profundamente comovidos, inclinando a cabeça em gratidão. Muitos tinham os olhos vermelhos e lágrimas escorrendo pelo rosto ao receberem aquela porção de comida que simbolizava a primavera. Para eles que escaparam da beira da morte, essa ração de primavera não era apenas comida, era a crença para continuar vivendo. E os moradores originais da cidade, aqueles que seguiram Louis e recomeçaram do zero nas ruínas 2 anos atrás, também não tinham queixas. Éramos assim antes. Cada tigela de sopa quente e cada cobertor nos eram trazidos por Lord Louis. Você é novo por aqui, você não entende. Lord Louis chegou a enterrar nossos familiares que morreram de doença e providenciou para que pessoas fizessem vigília. O grande Lord Louis ainda quer que todos experimentem um pouco. Após essa cerimônia, o território da Maré Vermelha rapidamente retornou ao seu ritmo normal. Não houve festa de comemoração, nem fogos de artifício, nem baile. Quando Louis retornou ao seu escritório, a noite lá fora estava profunda e o vento frio ainda não havia cessado completamente. Ele tirou a capa esfarrapada pelo vento e a pendurou perto do fogão, mas não se sentou imediatamente para descansar. Na verdade, a pressão estava apenas começando, não se limitando ao planejamento da primavera. Segundo informações de inteligência, o sexto príncipe, Asta August, que há muito era marginalizado pelo Império, já havia chegado ao norte. E a Conferência de Governadores da região norte para a reconstrução pós-desastre também será realizada dentro de um mês. O tempo simplesmente não era suficiente. Ele caminhou até sua mesa e abriu seu caderno, onde anotou informações em caracteres chineses, juntamente com um mapa. Essas eram as distribuições de recursos e as mudanças de poder em vários territórios que ele havia registrado ao longo dos anos por meio do sistema diário de inteligência. No passado, seu território era pequeno demais, destinado a não ser qualificado para participar da luta por essas terras. Mas agora a situação havia mudado. A maioria dos nobres do norte ficou severamente enfraquecida, alguns senhores foram completamente aniquilados e grandes áreas de terra ficaram desocupadas. Com a governança e o milagre de sobrevivência que ele demonstrou durante esse desastre, o território da Maré Vermelha certamente será recompensado com ainda mais. Para ser preciso, grandes extensões de terrenos baldios que ele precisava aterrar seriam alocadas a ele. Ele tomou um gole de chá frio, com os olhos calmos, mas uma alegria serena já reinava em seu coração. Essa foi uma oportunidade de tirar proveito da desgraça. O mapa estava estendido diante dele, já marcado com inúmeros círculos e pontos. Uma caligrafia densa sobreposta por camadas de símbolos táticos e marcadores vermelhos e azuis. Ele segurava uma caneta de prata na mão, traçando delicadamente as montanhas e os vales dos rios no mapa. Primeiro objetivo, Vale Baixo a Sudeste. Ele circulou aquela área com 3 linhas grossas. Possui também algum calor geotérmico adequado para a expansão de estufas, para o reassentamento de pessoas deslocadas e para o armazenamento de alimentos. Ele escreveu 3 palavras ao lado, Celeiro da Maré Vermelha. Contanto que este vale estivesse sob controle, juntamente com seus métodos de cultivo em estufa e os grãos existentes do território da Maré Vermelha, seria possível não apenas alcançar a autossuficiência alimentar nos próximos 2 anos, mas talvez até mesmo exportar. Até lá, todo o norte teria que depender de nossas rações para passar o inverno. Segundo objetivo, minas abandonadas no norte.
Ele marcou várias cadeias de montanhas marrom escuras no mapa do norte, uma a uma com linhas serpenteando como veias adormecidas de terra congelada. Essa faixa de mineração estava espalhada pelas montanhas do norte, com terreno complexo e extrema dificuldade de mineração. Durante muitos anos, várias gerações de nobres tentaram escavar, mas desistiram devido às camadas rochosas instáveis e aos recursos incertos, deixando para trás montanhas de túneis de minas abandonados. A área passou a ser considerada uma área de mineração falida e foi registrada pelo Império. Mas Louis era diferente. Ele tinha uma carta na manga, o Sistema Diário de Inteligência. Essa informação indicava que a faixa de mineração não estava esgotada, mas que, na verdade, ainda não havia começado. Óleo de medula de sílex, pedras sem veios e até mesmo veios potencialmente profundos de minas de medula mágica ainda estavam escondidos sob aquele solo congelado. Contanto que ele alcançasse aquele território, consolidasse o controle e o explorasse lentamente. Mais cedo ou mais tarde ele se tornaria o recurso mais importante do território da Maré Vermelha. O desenvolvimento da energia mágica no Império sempre foi lento e conservador. Os verdadeiros líderes eram aqueles da Federação Esmeralda. Ele sempre quisera usar as memórias de sua vida anterior para aprimorar a tecnologia de energia mágica, tornando-o ao futuro do armamento e da infraestrutura da Maré Vermelha, um trampolim para avanços tecnológicos. Mas no passado ele não tinha recursos. Uma dona de casa inteligente não consegue cozinhar sem arroz. Agora ele os tinha. Mesmo que o próprio território da Maré Vermelha não pudesse utilizá-los plenamente a curto prazo, mesmo que apenas como uma base de exportação de matéria-prima para energia mágica, já seria suficiente para enriquecer. Terceiro objetivo, Fiord Rugido Gelado. Ele traçou uma rota de navegação hipotética naquela linha costeira branca e azul, e também marcou vários pontos de atividade pirata ao redor dela. Onde há porto, há comércio. Onde há comércio, há riqueza. Ele tocou levemente o porto, com um olhar penetrante. Mesmo que fique aberto apenas alguns meses por ano, contanto que traga especiarias, sal, vinho e informações do sul, posso mudar o ritmo estratégico por um ano inteiro. Quanto àqueles piratas, ele sorriu levemente, sem continuar a escrever, apenas tocando suavemente a beira da costa. Com o passar do tempo, o mapa foi gradualmente preenchido com anotações densas, linhas vermelhas como veias, e a caneta prateada repousava silenciosamente ao lado da mesa. Louis recostou-se na cadeira, os dedos tamborilando suavemente sobre a mesa, os olhos claros e calmos. A questão não é se essas terras podem ser tomadas, mas sim como tomá-las de forma rápida, estável e sem chamar a atenção. Um verdadeiro caçador jamais emite um som antes de ferir sua presa até a morte. Ele ponderou sobre como apresentar sugestões como auxílio para a reconstrução, solicitar terras com as justificativas mais razoáveis e incorporar discretamente área-chave ao seu território, uma a uma. Quando os outros percebessem, ele já teria se estabelecido silenciosamente. Louis sabia que não podia ser forte demais, pois isso deixaria as pessoas desconfiadas, mas também não podia ser fraco demais, pois a fraqueza significaria falta de influência e atrairia a inveja de outros nobres. Então ele precisava ser forte o suficiente. E na próxima Conferência do Norte, ele disfarçaria esse plano de expansão como uma dedicação altruísta à reconstrução pós-desastre. E esta noite, ele já havia delineado secretamente em sua mente o desenvolvimento futuro do território da Maré Vermelha e de outros territórios pelos próximos 10 anos. O que a caneta vermelha delineou não foram apenas limites, mas também uma linha oculta que conduzia ao verdadeiro poder. Quando a neve derretesse, quando as sementes fossem semeadas, ele teria seus próprios celeiros, minas, portos e fontes de tropas. Ele queria fazer todos acreditarem que estava apenas tentando sobreviver, até que um dia, eles se surpreenderiam ao perceber que o outrora fraco Louis havia se tornado um sol capaz de iluminar o norte. Capítulo 250, Chegada. Dias antes do início da primeira reunião do Quartel-General de Reconstrução do Território do Norte, cidade da Alabarda de Gelo recebeu um contingente de cavaleiros de casco pesado. No meio do contingente, as bandeiras do território da Maré Vermelha tremulavam e estalavam ao vento, na neve e na geada persistente. Mais de 50 cavaleiros com seus cascos rompendo o silêncio, assemelhavam-se a uma torrente forjada em fogo. Seu líder era ninguém menos que o atual Visconde da Maré Vermelha, Luiz Calvino. A neve do inverno tinha acabado de derreter, mas a corrupção não tinha ido embora. Os campos e as defesas nos arredores da cidade da Alabarda gelada ainda exibiam as marcas da praga de insetos. Restos quebrados de ninhos de mães, ossos roídos, barracões de madeira tombados e ravinas carbonizadas, tudo impregnado com um fedor nauseante. Deveria ter sido limpo pelo menos uma vez, mas mesmo assim, um cavaleiro que acompanhava o grupo cobriu a boca e o nariz com um rosto pálido. A neve derreteu e o cheiro subiu, disse Louis calmamente, incentivando seu cavalo a seguir em frente. Ele havia permanecido na cidade da Alabarda de Gelo durante a praga de insetos antes do inverno, e o fedor atual. Os ossos e a atmosfera em decomposição já não o incomodavam nem um pouco. Mas Emily, ao lado dele, era diferente. Seus olhos revelavam choque e tristeza evidentes. Foi ali que ela cresceu em sua casa, que em sua memória tinha uma paisagem belíssima. Agora, aquelas ruas familiares estavam cobertas por inúmeros cadáveres de insetos, e até mesmo as muralhas da cidade exibiam manchas de sangue congelado, tornando-se irreconhecíveis em apenas um ano. Por que tudo acabou assim? Murmurou ela baixinho, com a voz trêmula. Louis olhou para ela, não disse mais nada, apenas incitou seu cavalo a se aproximar e estendeu a mão para puxar o manto dela com mais firmeza, cobrindo-a com mais segurança. Emily baixou a cabeça, reprimindo as emoções, e acenou levemente com a cabeça, seguindo Louis para dentro da cidade.
A população da cidade havia sido evacuada e reassentada. As ruas estavam em sua maioria tomadas por soldados em patrulha e equipes de reparo temporárias. Embora desolada, era um milagre comparada a uma cidade que acabará de suportar a guerra e o inverno. Após acomodarem o contingente ao entrarem na cidade, seguiram as autoridades diretamente para a mansão do governador. Aquele magnífico e solene edifício estava agora também coberto de poeira, com suas paredes externas rachadas e sem reparos, mas continuava sendo o centro do poder da cidade da Alabarda de Gelo e do território do norte. Sabendo que sua filha e seu genro estavam a caminho, o Duque Edmundo saiu pessoalmente para recebê-los. No instante em que viu sua filha, seu rosto geralmente austero e sereno suavizou-se visivelmente em vários graus, como se até mesmo aquela profunda cicatriz de sabre não parecesse mais tão dura. Emily disse Edmund em voz baixa, mas contida, como quem aguarda um reencontro há muito tempo. Papai. Emily apressou-se a avançar e imediatamente atirou-se em seus braços. Edmund suspirou baixinho, acariciou suavemente os cabelos dela, e um raro traço de ternura e cansaço surgiu em seus olhos. Vá ver sua mãe e seu irmão. Eles estão esperando por você há muito tempo. Emily assentiu com a cabeça, despediu-se de Louis e caminhou rapidamente pelo corredor familiar até a sala interna do salão lateral. Assim que a porta se abriu, o choro suave de um bebê ecoou pelo ar. Ela viu Helena sentada perto do fogão aquecido, segurando um bebê enrolado em um cobertor nos braços, com um sorriso sereno no rosto. Helena sorriu e acenou. Mamãe. Emily correu até lá, sentou-se com cuidado e seus olhos brilharam ao ver o rostinho enrugado. Este é meu irmão? Sim, seu irmãozinho. Helena entregou o bebê delicadamente para ela. Emily o pegou com cuidado, seus olhos tão ternos que pareciam transbordar de afeto. Olá, meu pequeno, prazer em conhecê-lo pela primeira vez, eu sou sua irmã. Ela disse carinhosamente ao bebê, sua pequena mão segurando os dedinhos macios do irmão, com um sorriso radiante de alegria. Essa cena era tão acolhedora quanto uma pintura. Helena olhou para ela e de repente sorriu gentilmente com um tom suave. A partir de agora, ele dependerá mais de você para os cuidados. Emily fez uma pausa, virando-se para olhar para Helena. O olhar dela era gentil, mas suas palavras carregavam um significado profundo. Foi uma responsabilidade sutil e a esperança de uma mãe. Emily não disse nada, apenas acenou com a cabeça levemente, apertando um pouco mais o irmão contra si. Enquanto Emily brincava com a criança, outra conversa estava acontecendo. O fogo na lareira crepitava, projetando as figuras de um velho e de um jovem. O Duque Edmund recostou-se numa cadeira de encosto alto, ainda com a capa, e uma expressão ligeiramente cansada. Sua barba estava desgrenhada e suas sobrancelhas apresentavam uma expressão mais pesada. E aquela cicatriz de sabre, antes tão terrível, agora havia perdido sua antiga nitidez, restando apenas as marcas de antigas feridas. Louis olhou para ele, com o coração afundando um pouco. Parecia que os ferimentos do Duque não eram leves. Esse desastre parece ter envelhecido esse protetor do território do norte em mais de 10 anos. A situação no território do norte está mais frágil do que nunca, murmurou Edmund, com o olhar fixo na janela. Neste inverno, nem sequer me atrevi a enviar pessoas para contar meticulosamente as mortes, com medo de me assustar. Louis ficou em silêncio por um momento, depois disse suavemente, você já se saiu muito bem. O velho duque balançou a cabeça e suspirou. Estou vivo apenas para manter alguma aparência de ordem para eles. Seu tom de voz carregava um raro toque de vulnerabilidade e impotência. Louis aproveitou a oportunidade para conduzir a conversa. Ouvi dizer que o relatório sobre os méritos desse desastre já foi submetido à capital imperial? Edmund olhou para ele e assentiu. Eu mesmo escrevi. Originalmente pretendia pedir um título de conde para você, suas conquistas certamente são suficientes. Ele fez uma pausa e em seguida zombou. Infelizmente o imperador rejeitou pessoalmente. Ele não deu muitos motivos. Porque sou de uma das 8 grandes famílias, disse Louis calmamente, como se já esperasse por isso. Parece que você também está ciente, suspirou Edmund. Você é de Calvino e meu genro, sua identidade é muito sensível. Não será fácil avançar mais um passo. Ele então mudou de assunto. Mas não se preocupe, seus méritos não serão esquecidos. Da minha parte, darei o que puder. Se o título de nobreza não puder ser elevado, posso compensar com território. Posso tomar a decisão sobre este assunto. O coração de Louis se comoveu. Ele vinha pensando em como conduzir a conversa para as recompensas territoriais, mas, inesperadamente, o Duque Edmundo tocou no assunto por conta própria, poupando-lhe o trabalho de rodeios. Não disse mais nada, simplesmente tirou um mapa desenrolado de sua bolsa pessoal e o empurrou para Edmundo. Na verdade, eu já preparei alguns rascunhos. O velho Duque ergueu uma sobrancelha e, ao ver o mapa, deu uma gargalhada. Então você, rapaz, já tinha planos o tempo todo. Ele pegou uma caneta e fez alguns traços no mapa. Esses lugares foram bem escolhidos, especialmente este Vale Sudeste, o solo é bom, adequado para o cultivo de grãos. Mas nesta área, ele apontou para um cinturão mineral circulado no mapa, franzindo a testa. A dificuldade de mineração é muito alta e não há muitos minerais. Há alguns anos, aquelas famílias nobres que investiram mão de obra ali nem sequer recuperaram seus restos mortais. Louis zombou silenciosamente. Vocês não têm um sistema diário de inteligência? Como saberiam quantas coisas boas estão escondidas por baixo dos panos? Mas em seu rosto, ele esboçou um leve sorriso. Tenho algumas ideias próprias. Vou implementá-las aos poucos. Confio em suas habilidades, Edmund assentiu, mas então sorriu de repente. Essas poucas áreas no mapa são todas suas, e além disso, vou destinar 3 vezes mais terras para vocês. Louis ficou estupefato. 3 vezes?
Edmund achou a reação dele um tanto engraçada. O território do norte agora. Você acha que está como antes? Nenhum daqueles pirralhos do sul consegue fazer nada. Se eu der a terra para eles, posso muito bem dar para você. Esses lugares já não têm administração. Muitos nobres morreram, a maioria sem deixar herdeiros. O território do norte agora não tem falta de terras sem administração. Você pode simplesmente tomá-las. Ele fez uma pausa, seu tom se tornando sério, e olhou para Louis gravemente. Mas você deve se lembrar, não me decepcione. Estou disposto a confiar essas coisas a você não apenas por ser meu genro, mas também porque acredito que você pode apoiar o futuro desta região devastada e encontrar um caminho para o território do norte. Neste momento, você deve manter a maior discrição possível. O imperador está tratando todo o território do norte como um jogo de xadrez. Você e eu, para sobreviver, não dependemos da força bruta, mas sim de ocupar nossas posições primeiro. Louis assentiu com a cabeça, guardou o mapa com os olhos calmos. A neve do início da primavera ainda estava surpreendentemente espessa, como se o inverno relutasse em partir. Nuvens cinzentas e densas pressionavam o céu, obscurecendo a luz do sol, e vastas extensões de gelo e neve cobriam ambos os lados da estrada, amontoadas em paredes de neve branca e suja. Cascos pisavam no chão congelado, emitindo um som abafado. Vários vagões de suprimentos pesados ficaram atolados na neve profunda, sendo lentamente empurrados para fora pelos ombros dos soldados. Ao longe, a escolta real avançava lentamente, com os estandartes tremulando ao vento frio, sendo o emblema real dourado particularmente deslumbrante. Asta August estava sentada na carruagem principal, levantando delicadamente a cortina e observando a longa procissão que se movia lentamente para fora. Embora fosse o príncipe mais negligenciado, naquele momento ele era a face do império. 6.000 cavaleiros, seus passos uniformes como uma corrente de ferro. Uma comitiva de mais de 20.000 pessoas, incluindo engenheiros médicos, alquimistas, artesãos, funcionários civis e carroças pesadas. Empilhadas tão alto que quase esmagavam os cavalos, carregadas de grãos, materiais de construção, fornos de alquimia sobressalentes e equipamentos para clima frio. Ele chegou a ver as figuras dos cavaleiros do Dragão de Prata, a elite diretamente subordinada à capital imperial, renomada ao lado da Legião do Sangue de Dragão, e um dos símbolos reais. Assim como seus próprios guardas imperiais treinados pessoalmente, eles ainda não eram experientes, mas sua lealdade era primordial. Ele recostou-se no assento, exalando uma longa nuvem de ar branco. Parece que o pai não está simplesmente me mandando para a morte, murmurou Asta com um toque de alívio na voz. Inicialmente ele pensou que essa viagem ao território do norte fosse um exílio, uma maneira conveniente de se livrar dele. Afinal, tendo passado décadas no palácio, ele estava acostumado a ser tratado como invisível. Ele nunca foi ostentoso, nunca disputou favores, nunca tomou partido e não tinha capacidade para tal. Era o tipo de príncipe cujo nome completo nem mesmo os nobres imperiais se davam ao trabalho de perguntar, mas a exibição atual era grandiosa demais. Ele sabia que não se tratava de valorizá-lo, Asta, mas sim de valorizar o prestígio da família real. Até mesmo o príncipe mais insignificante, Sua Majestade não permitiria que ele chegasse ao território do norte em condições deploráveis. No entanto, mesmo que fosse apenas para manter as aparências, ele ainda poderia alcançar algo. Asta colocou delicadamente a mão sobre o mapa do território do norte que já estava estendido dentro da carruagem. Se isto é uma bagunça, então verei se consigo encontrar uma saída em meio a um monte de cacos. O canto de sua boca se curvou num sorriso quase imperceptível, seus olhos como o primeiro raio de luz na neve, cheios de vigor. No entanto, à medida que a carruagem avançava, o som dos cascos de ferro pisando na neve foi gradualmente ficando mais pesado e mais lento. A neve já não era branca e imaculada, estava manchada com grandes manchas secas de cor marrom escura e cinza arroxeada em decomposição. Asta levantou um canto da cortina e um vento frio invadiu imediatamente a carruagem, fazendo seus cílios tremerem. Ele olhou para a estrada ao longe. Não, aquilo nem sequer podia mais ser chamado de estrada, era um caminho pavimentado com sangue e cadáveres. Em meio às paredes destruídas e ruínas, algumas aldeias ainda mostravam sinais de vida. Homens idosos encolhidos dentro de suas casas com expressões vazias, mãos de crianças vermelhas de frio, agarravam-se firmemente à comida embrulhada em pano grosseiro. O olhar deles enquanto observavam a caravana não era de entusiasmo nem de alegria, mas de uma apatia misturada com um temor primitivo e uma profunda insensibilidade. Mais ao norte começaram a aparecer corpos. Amontoados sob a neve, o vento os abria, revelando um braço ressecado ou um sapato congelado. Alguns corpos haviam sido roídos por feras, estando incompletos, outros mantinham uma postura de luta, há muito congelados em estátuas. Era possível até mesmo observar estranhos esporos branco-acinzentados crescendo descontroladamente ao longo da armadura quebrada, claramente contaminação residual do ninho-mãe. Um odor estranho entrava e saía da carruagem, e um funcionário público acabou não conseguindo conter o vômito. Outro vagão chegou a tombar devido ao pânico, derramando poções e combustível que estavam sem lacre de segurança de seus contêineres de carga sobre rodas. Asta August ouviu a sirene da unidade de guarda à frente soar, ordenando que o caminho fosse liberado, aparentemente pela quinta vez naquele dia. Ele não disse nada, apenas baixou a cortina delicadamente, com as pálpebras semicerradas e as pontas dos dedos ligeiramente cerradas. O território do norte estava muito mais devastado do que ele imaginara. Aquela não era uma terra para ser governada, mas sim uma terra arrasada após a destruição. Asta August sabia há muito tempo que a guerra do Ninho-Mãe era brutal, mas nunca imaginou que fosse tão brutal. Aquele lugar não se parecia em nada com um território habitado, mas sim com uma terra desesperada, abandonada por Deus. O vento frio penetrava na carruagem pelas frestas. Inconscientemente ele apertou a capa, mas as pontas dos dedos permaneceram geladas. Ele percebeu que seus dedos estavam tremendo levemente.
Não era frio, era medo. Um pânico denso e viscoso se espalhava dentro dele. Ele não se considerava inexperiente, mas aquela cena diante dele era muito mais aterradora do que os planos abertos e secretos da capital imperial. Aquilo não era um tabuleiro de xadrez para ele fazer uma jogada. Era uma ruína devastada pela guerra, completamente destruída. De repente, ele sentiu falta de ar, como se uma pedra de gelo estivesse pressionando seu peito. Nesse momento, ele realmente teve um impulso de voltar atrás. E se eu encontrar uma desculpa, para pedir ao pai que reavalie a situação? Ou dizer que não há suprimentos suficientes e retornar à capital imperial para me preparar por um tempo? Mas assim que esse pensamento surgiu, Asta August cerrou os dentes com força quase imediatamente. Não. Ele pronunciou essas duas palavras em voz baixa e rouca, como se quisesse suprimir qualquer vestígio de fraqueza dentro de si. Ele sabia que uma vez que recuasse, tudo estaria verdadeiramente perdido. Não apenas o último resquício de paciência do Império para com ele, mas também seu próprio destino, que nunca havia sido proeminente em sua vida. Se estou aqui apenas para defender a posição, ao menos deveriam me dar um terreno que ainda possa ser reconstruído. Seus pensamentos cessaram abruptamente, ele engoliu em seco, reprimindo com força o pânico crescente em seu peito. O movimento foi pequeno, mas aquele momento de tensão pareceu trazer todo o seu ser de volta à realidade. Asta August não levantou a cortina novamente, mas sabia que os corpos estavam empilhados como montanhas. O forte cheiro de sangue e cadáveres em decomposição no ar tornava a respiração quase impossível. Após mais alguns dias, Cidade da Alabarda de Gelo finalmente apareceu no campo de visão da equipe. As outrora imponentes e majestosas muralhas da cidade estavam agora repletas de rachaduras, com grandes seções desmoronadas preenchidas com madeira e pedras improvisadas. O portão da cidade estava escancarado, e conchas cristalinas negras, remanescentes da queima do ninho da mãe, ainda se agarravam aos pilares. Um leve odor de energia demoníaca corrosiva podia ser detectado ao se aproximar. Dentro da cidade, ocasionalmente havia uma pulverização deliberada de fragrâncias vegetais. Mas isso não conseguia mascarar o cheiro persistente de queimado e as consequências da praga de insetos, tornando o odor ainda mais estranho. Asta August chegou aos seus aposentos designados e recebeu uma notificação antes mesmo de tirar o casaco. O governador do Território do Norte solicita a Sua Alteza Real, o Sexto Príncipe, que compareça imediatamente a uma reunião na mansão do governador. Embora coberto de poeira da viagem, ele não teve escolha a não ser vestir seu manto real formal, ajeitar sua aparência e, em seguida, seguir seus guardas até a sala de conferências na mansão do governador. O governador do Território do Norte, Edmund, estava sentado em frente à lareira, o rosto envelhecido, mas ainda ereto, os olhos tão penetrantes como sempre. A cicatriz que atravessava sua bochecha esquerda parecia mais profunda à luz da fogueira do que nas pinturas, mas havia perdido a crueldade de sua juventude, adquirindo um toque de severidade. Ele se levantou para cumprimentá-lo, dando 2 passos à frente, com um tom nem rápido nem lento, transmitindo uma nobre firmeza. Vossa Alteza Real, o senhor teve uma viagem difícil. Asta August curvou-se imediatamente em saudação, com voz respeitosa. Pai está preocupado com o Território do Norte e ordenou-me especificamente que viesse participar da reconstrução. Asta August não é digno, mas desejo fazer o meu melhor com toda a humildade e superar essas dificuldades junto com todos vocês. Edmund assentiu levemente com a cabeça, o olhar tão calmo quanto um poço profundo. Sua Majestade, o Imperador, é visionário. O Território do Norte está imensamente grato. Sua viagem até aqui é a esperança do povo do Território do Norte. Os dois trocaram breves gentilezas, falando de forma apropriada, mas nenhum deles abordou termos sensíveis como poder real, jurisdição ou autoridade militar. Por exemplo, a neve caiu mais cedo este ano, havia muitos refugiados nas estradas e houve o que aconteceu recentemente na capital imperial. Edmund também mencionou casualmente histórias de suas lutas ao lado do imperador em sua juventude, e Asta August riu e respondeu, voltando ao assunto com notícias da capital imperial. Ambos foram muito educados, mas nenhuma palavra crucial foi dita. Edmund aparentava ser amável e falava nem rápido nem devagar, mas na realidade, era impenetrável, enquanto Asta August cooperava externamente, mas internamente se tornava cada vez mais cauteloso. Em breve, Asta August conduziu a conversa ao tema principal. Recebi ordens para ser destacado para o norte desta vez. Se o território real pudesse ser estabelecido no canto sudoeste do Território do Norte, próximo a importantes centros de transporte, isso facilitaria o despacho de assuntos e permitiria a rápida organização de esforços de socorro. Edmund concordou imediatamente, quase sem hesitar. Há muito tempo que venho considerando esta questão. A região sudoeste tem um terreno estável e transportes acessíveis. É uma escolha adequada. Ele acenou para um criado trazer um mapa e circulou diretamente uma área nele, dizendo, aqui está reservado para você. Asta August ficou um pouco surpresa. Foi rápido demais. Ele esperava várias rodadas de sondagens, mediação e manobras, mas não previa que a outra parte alocaria o terreno diretamente, sem sequer fazer muitas perguntas. Agradeço sua consideração, Duque. Ele baixou a cabeça, a voz dócil, mas dissipou sutilmente qualquer vestígio de dúvida. Edmund então pareceu mencionar casualmente, por coincidência, a primeira reunião completa do Gabinete Geral de Reconstrução do Território do Norte será realizada amanhã em Alabarda Congelada. Nessa ocasião, todos os 13 membros do Conselho e os funcionários supervisores da capital imperial estarão presentes.
convido Vossa Alteza Real a comparecer também. O coração de Asta August deu um salto repentino. Ele não havia recebido nenhum aviso prévio da reunião. Logicamente, para uma reunião deste nível, os convites e as cópias de segurança da agenda devem ser entregues com dias de antecedência, mesmo que apenas para fins de preparação simbólica. Mas agora, ele acabará de entrar na cidade da Alabarda de Gelo e de repente foi convidado ao palco. Ele quase deixou escapar uma recusa, mas as palavras ficaram presas em sua garganta, e ele as engoliu, rangendo os dentes. Como combinado. Após o breve encontro, ele retornou à sua carruagem e não disse mais nada durante o trajeto. Ele retornou ao acampamento temporário na cidade da Alabarda de Gelo. Asta August caminhava lentamente de um lado para o outro na tenda com sua capa arrastando no chão. Eles sabiam que eu viria, mas ninguém me avisou da reunião com antecedência, murmurou ele em voz baixa com um tom frio e sombrio. Não se tratava de um acordo repentino, mas sim de algo que parecia ter sido planejado intencionalmente para pegá-lo de surpresa. Ele se levantou, caminhando lentamente pela tenda com a capa arrastando no chão. Ele se perguntava se esses poderes locais estavam tentando miná-lo, o que o deixava muito ansioso e inquieto. Nesse instante, a aba da tenda foi delicadamente levantada e um velho entrou na tenda. Era seu mentor, Seifer. Seifer foi direto ao ponto. Vossa Alteza Real, isto é um acordo, não um descuido. Asta August franziu ligeiramente a testa. Um acordo? Seifer assentiu com a cabeça, pegou um documento da mesa, folheou-o rapidamente, depois olhou para o mapa e sorriu levemente. O Duque Edmund não está dificultando as coisas para você de propósito. Se ele realmente quisesse prejudicá-lo, poderia ter atrasado a distribuição das terras ou tê-lo feito esperar fora da cidade por 2 ou 3 dias. E os lords saberiam imediatamente que você não tem poder real. Mas ele não fez isso. No momento em que você entrou em Alabarda Congelada, ele o recebeu imediatamente, trocou cumprimentos, distribuiu terras e o convidou para a reunião. Sem perder um único passo. Asta August não disse nada, seu olhar escurecendo um pouco. Seifer afastou delicadamente a poeira da mesa, como se estivesse dissipando uma camada de névoa, e disse, ele não rejeita a cooperação, mas também não é uma pessoa benevolente. Edmund é uma raposa velha, com vasta experiência nas lutas de poder de vida ou morte entre facções nobres. É claro que ele quer lhe dar um presente de boas-vindas. Você está entrando em cena despreparado, sem aliados. Ele quer ver se você é um coelho dócil ou uma raposa com dentes afiados. Asta August baixou os cílios, escutando em silêncio. Uma camada mais profunda. A voz de Seifer diminuiu. Ele está cercado por representantes de 3 departamentos, Finanças, Censura e Ministério de Assuntos Militares. Cada um tem sua própria agenda e ninguém confia nele. Ele precisa de você, príncipe, esse espinho no pé deles, para usá-lo e mantê-lo sob controle. Se você se comportar como um mascote dócil, ele o deixará de lado, mas se você se comportar bem, demonstrar bom senso e visão de futuro, então será incorporado à próxima fase do planejamento do território do norte. Asta August olhou para o território sudoeste que lhe fora atribuído no mapa com uma expressão complexa. Então eu devo entrar neste palco. Seifer assentiu com a cabeça, seu tom calmo, porém inflexível. Não há como voltar atrás, Vossa Alteza Real. A estrutura desta reunião é muito clara. 13 lugares. 8 assentos pertencem aos nobres do território do norte, todos indicados por Edmund. Os 5 assentos restantes são nomeados em conjunto pelo Conselho. O Ministério das Finanças, o Ministério dos Assuntos Militares e o Departamento de Logística da capital imperial. E o último assento é seu. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo o mapa estendido diante de Asta August, e acrescentou em voz baixa. Sua identidade como príncipe não significa que você tenha confiança deles. Não pense em usar esta reunião para tomar o poder ou se precipitar em escolher um lado. Aqueles que vieram da capital imperial não são seus camaradas. Eles agem apenas sob ordens imperiais e também buscam seu próprio lucro. Qualquer um pode lhe apunhalar pelas costas. E o poder local, Edmund, é uma raposa velha, mas você não pode mordê-lo por enquanto. Portanto, o que você precisa fazer não é desembainhar a espada, mas observar a situação. Todos estão esperando que você declare sua posição. Mas a abordagem mais inteligente é não declarar uma posição, não tomar partido, não agir impulsivamente e não dar-lhes vantagem. Deixe claro que você está observando, que entende a situação, mas que não entrará no jogo facilmente. Asta August franziu ligeiramente a testa, ponderou por um longo tempo e finalmente respondeu em voz baixa, eu entendo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 251. Retornando com a carga completa. Dentro do salão temporário do Conselho de Alabarda Congelada, o fogo na lareira ardia intensamente, projetando sombras trêmulas nas grossas paredes de pedra. 13 assentos foram dispostos de acordo com o costume no salão, mas a atmosfera estava tão imóvel quanto a nevasca lá fora, aparentemente silenciosa, porém com correntes subterrâneas pulsantes. O sexto príncipe, Asta, estava sentado calmamente à esquerda do assento principal dos convidados, seus olhos percorrendo silenciosamente cada orador no salão. Posicionado no centro da sala, ele parecia um pouco inquieto, comparado às raposas mais velhas presentes. Era muito jovem e só podia observar com cautela aquele confronto silencioso de lâminas. O primeiro a falar foi Eruda, que estava sentado na frente, à direita. Ele era o representante do Departamento de Logística da capital imperial, e suas palavras e ações carregavam uma arrogância aristocrática inerente do tipo, é claro. Ele olhou em volta e disse suavemente, senhores, acredito que todos aqui têm uma compreensão mais clara do que eu sobre a situação atual no norte.
armazenamento insuficiente, transporte sobrecarregado e frequentes interrupções nas estradas congeladas ao longo da linha. Se deixarmos cada região reconstruir e distribuir recursos de forma independente, o desperdício de recursos será inevitável. Eruda disse, curvando-se ligeiramente em direção ao Duque Edmund. Nosso departamento de logística poderia auxiliar várias regiões no estabelecimento de um sistema unificado de armazenamento e distribuição. Mas se uma agência coordenadora não for criada agora, será difícil garantir a eficiência. Por essa razão, sugiro a criação do Departamento de Coordenação Logística Unificada do Norte, com nosso escritório assumindo temporariamente a liderança em sua execução. É claro que isso se destina apenas às necessidades de despacho geral do Império, sem outras intenções. Suas palavras foram muito bem calculadas. Ele não disse diretamente privar da autoridade de despacho, mas alterou sutilmente o cerne do poder do Duque Edmundo. Edmund não respondeu imediatamente e apenas ergueu os olhos para olhá-lo por um instante, com a expressão tão firme como sempre, mas com uma sombra quase imperceptível nos olhos. Compreendo as preocupações do Sr. Eruda. No entanto, a situação em várias partes do norte é complexa, e o armazenamento, o transporte e a distribuição estão intimamente ligados aos assuntos civis. Se um departamento for criado, isso poderá levar a decisões sobrepostas. As palavras do Duque foram educadas e comedidas. Antes que ele terminasse de falar, uma voz fina e seca soou ao final de sua frase. Sua Majestade disse certa vez no Conselho do Trono do Dragão: o norte não deve repetir o caminho do desastre. Essas palavras ainda estão frescas em minha memória. Mace, o representante da censura, acrescentou calmamente: recursos centralizados e supervisão unificada são a melhor resposta ao decreto de Sua Majestade. Se a gestão for descentralizada e ocorrerem mais irregularidades, a censura certamente terá dificuldades em prestar contas. Essa frase, de fato, será difícil de justificar, havia sutilmente se transformado em um aviso indireto a Edmund. Kant Kafir, o representante do Ministério das Finanças, também sorriu e disse languidamente: o censorado tem razão. Se as áreas locais agirem de forma independente, as contas financeiras não ficarão boas. Para evitar o desperdício de moedas de ouro imperiais, acho que a proposta de Eruda é de fato eficiente. As atitudes dos três eram todas respeitosas, sem praticamente nenhuma palavra ofensiva, mas cada frase retirava a autoridade de despacho das mãos do Duque Edmund. Edmund franziu ligeiramente a testa. Não se tratava de uma reunião comum, mas de uma emboscada, uma manobra política disfarçada de decreto imperial. Eles pareciam não dizer nada, mas distorceram a frase: o imperador também espera que você renuncie ao poder de 10 maneiras diferentes, tornando-a irrefutável. O Duque Edmund franziu ligeiramente a testa, com um tom inquisitivo na voz, já que todos insistem na política de coordenação de recursos. Talvez pudéssemos convidar o Grupo Real de Observação, com Sua Alteza Real assumindo o papel principal? Assim que sua voz se calou, a atmosfera na sala de reuniões ficou ligeiramente tensa. Asta, sentado ao lado do assento principal dos convidados, permaneceu calmo, com as pálpebras ligeiramente semicerradas, como se estivesse ponderando suas palavras. De repente, sua xícara de prata sobre a mesa foi levemente tocada 2 vezes com o nó do dedo de alguém. O som era extremamente fraco, mas chegou precisamente aos seus ouvidos. Seifer, atrás dele, retraiu o dedo indicador, sua expressão ainda serena, mas seus olhos haviam silenciosamente emitido um aviso. Isso serviu de lembrete: não responda, não se deixe envolver. Asta sentiu levemente sua expressão inalterada, seu tom ainda mais humilde. Meu pai imperial ordenou que eu agilizasse os assuntos de desenvolvimento. Quanto aos vários detalhes da reconstrução do norte, acabei de chegar e ainda preciso consultar diversas pessoas. Não me atrevo a falar precipitadamente. Ele não apoiou nem se opôs, simplesmente abordando a questão de forma superficial e superficial. Contudo, essa resposta vaga, ao chegar aos ouvidos de Edmund, fez com que seu coração afundasse. Seria porque ele não estava disposto a declarar sua posição, ou porque o imperador não tinha nenhuma intenção de lhe dizer a verdade? Edmund aparentava serenidade na superfície, mas sua mente estava turbulenta. Embora os três não tenham mencionado o decreto imperial, suas palavras giravam constantemente em torno de vontade imperial e alocação coordenada num tom ambíguo, porém inegável. Na verdade, havia brechas nas palavras dessas pessoas, mas ele não conseguiu discerni-las com calma naquele momento. A maior parte das informações que ele receberá nos últimos meses eram notícias muito ruins e sérias, que o exauriram e o tornaram menos astuto do que costumava ser. O imperador ainda não me deixa ir. Ele olhou para as mãos calejadas, com o coração apertando. Talvez desde o momento em que o poder de sua família foi severamente prejudicado pelo ninho-mãe, aos olhos de Sua Majestade, ele já fosse um veterano que deveria ser abandonado. A ansiedade o invadiu como uma onda, deixando-o quase certo de que, desta vez, eles realmente estavam tentando lhe tirar o poder. O ambiente na sala de reuniões tornou-se cada vez mais opressivo, como se a frieza das palavras tivesse extinguido parte do fogo da lareira. Os nobres do norte tinham expressões variadas. Alguns olhavam para baixo, outros para o lado, mas nenhum expressava ativamente sua posição. Em relação aos 4 representantes do departamento da capital imperial, eles sentiam tanto medo quanto suspeita. Nesse momento, até mesmo o líder deles, Edmundo, havia se calado, então eles também acharam difícil dizer qualquer coisa. Asta sentou-se no banco lateral com as mãos apoiadas nos joelhos, aparentando respeito, mas na realidade observando silenciosamente cada palavra. Ele não disse nada, mas seu coração já estava agitado. Seria este o confronto entre os maiores poderes? À medida que o clima se tornava cada vez mais pesado, uma voz jovem, porém firme, quebrou repentinamente o silêncio. O que os lordes disseram parece divergir ligeiramente do decreto anterior de Sua Majestade. Todos pararam, seus olhares seguindo o som. Era o mais jovem senhor de fato do norte, Luís Calvino.
uma vez que o processo estabelecido de alocação de recursos do Trono do Dragão será modificado, acredito humildemente que este assunto deva ser primeiramente relatado ao Conselho do Trono do Dragão, ou decidido pessoalmente por Sua Majestade o Imperador. Caso contrário, poderá haver suspeita de abuso de autoridade. Ele ainda não havia terminado de falar, mas suas palavras eram como uma agulha de gelo perfurando água parada, e as expressões dos 4 representantes do departamento mudaram ligeiramente instantaneamente. Naquele exato momento, o olhar do Duque Edmund percorreu as expressões dos 4 funcionários do departamento que estavam à sua frente. Eruda, o representante do departamento de logística, manteve a mesma expressão, com um sorriso forçado nos lábios. Kant, do Ministério das Finanças, ergueu uma sobrancelha e murmurou: não há necessidade de incomodar Sua Majestade com assuntos menores. Mace do Conselho teve as pupilas ligeiramente contraídas e, em seguida, baixou o olhar para disfarçar. Apenas Garrett, o representante militar, demonstrou um leve e imperceptível incômodo. E naquele breve instante, Edmund finalmente percebeu. Eles estavam encenando uma peça coordenada, e ele quase havia caído na dela. Mesmo que essa fosse realmente a intenção de Sua Majestade, que mal haveria em devolver a bola ao trono? Isso também poderia ganhar tempo. De fato, disse ele lentamente, com um tom de escárnio na voz, afinal, tais assuntos devem ser decididos por Sua Majestade. Assim que essas palavras foram proferidas, a atmosfera na sala de reuniões repentinamente ficou fria. Os 4 representantes do departamento assumiram uma expressão séria e não disseram mais nada. Kant soltou 2 risadas secas, tentando amenizar a situação. Como é apenas uma proposta, naturalmente ainda pode ser debatida. Enquanto isso, em um dos lados do salão do conselho, Asta ergueu lentamente a cabeça, observando o perfil de Louis. Essa foi a primeira vez que ele viu de verdade o lendário Visconde da Maré Vermelha. Ele permaneceu em silêncio, calmo, sem muita vontade de falar, mas quando fez sua jogada, resolveu a situação de forma contundente. Não recorreu à sofisticação, limitou-se a oferecer uma leve advertência, fazendo com que seus oponentes perdessem a compostura. Esse homem era ainda mais jovem do que ele próprio, mas mesmo assim, sentado na sala de reuniões, demonstrava mais compostura do que qualquer outra pessoa. Assim, a reunião chegou ao fim. O Gabinete Geral de Reconstrução ainda era presidido por Edmund, e a proposta para o Departamento de Coordenação Logística foi arquivada. O representante militar aproveitou a oportunidade para sugerir o reforço do despacho militar na linha de frente e ofereceu-se para enviar legiões adicionais para ajudar a defender a fronteira norte, tentando encontrar outra saída e evitar ser implicado. E tudo isso aconteceu naturalmente graças a Louis, que expôs as falsas pistas dos 4 departamentos da capital imperial. Na verdade, ele já havia tomado conhecimento da aliança secreta entre vários representantes da capital imperial alguns dias antes, através do sistema diário de inteligência, com o objetivo de lucrar conjuntamente e prejudicar a nobreza local. Então ele já havia se preparado e estava apenas assistindo à apresentação deles. Nesse momento, Edmund, embora ainda um pouco receoso, também se acalmou interiormente. Não era que ele desconhecesse as brechas nas palavras daqueles 3, era apenas que a ansiedade daquele momento e o perigo de um ministro sozinho quase o levaram a interpretar mal todos os sinais. Se Louis não tivesse apontado isso a tempo, ele poderia realmente ter renunciado à autoridade de coordenação na reunião de hoje. Uma vez que caísse nas mãos da outra parte, recuperá-la seria tão difícil quanto ascender aos céus. Após a reunião, todos se levantaram e deixaram seus lugares. Edmund não partiu imediatamente, em vez disso esperou em silêncio em seu lugar original até que aquela jovem figura familiar caminhasse em sua direção. Ele raramente demonstrava um sorriso relaxado, estendendo a mão para dar um tapinha no ombro de Louis e sussurrando: "Muito bem, Louis." Luiz Calvino deu um leve sorriso e depois riu humildemente. "Na verdade, não é nada. Se eu não tivesse falado, você teria reagido mais cedo ou mais tarde. Eu apenas falei um pouco antes." Edmund balançou a cabeça, olhando para as chamas da lareira que ainda ardiam. "Você superestima isso. A armadilha que aquelas pessoas armaram era muito profunda. Perante o Conselho do Trono do Dragão, eles até me deram. Eu realmente acreditei um pouco neles naquela época." Ele fez uma pausa, sua voz suavizando. "Talvez tenha passado muito tempo desde que me afastei do núcleo do poder. Eu quase acreditei que essa era a intenção do imperador. De fato, eu estava um pouco ansioso." Após um momento de silêncio, Edmund pareceu perceber algo, e seu tom voltou à sua habitual rigidez. "Hoje foi apenas o começo. Amanhã é a verdadeira disputa." Sua atuação hoje foi suficiente para mostrar a eles que o norte não é terra mole para ser amassada. Em seguida, ainda há materiais, feudos, assentamentos militares impostos sobre grãos, um após o outro, e nenhum deles pode passar despercebido por você. Mas por esta noite volte e descanse bem. Seu tom carregava um raro toque de preocupação. "Amanhã, ainda precisarei da sua ajuda." Luiz Calvino assentiu com a cabeça e fez uma reverência. "Entendo, Duque. Então, irei embora." O Duque Edmundo acenou com a cabeça, permitindo que Luiz Calvino retornasse e descansasse. Quando Luiz Calvin estava prestes a partir, uma saudação gentil veio de trás dele. "Visconde Calvin, por favor, espere." Virando-se, ele viu o sexto príncipe Asta se aproximando firmemente. "Vossa Alteza." Luiz Calvino parou e fez uma reverência, com um tom respeitoso, mas não subserviente. Asta sentiu levemente. "Ouvi dizer que você também se formou na Academia de Cavaleiros da capital imperial? Embora tenhamos nos matriculado em épocas diferentes, por sermos da mesma escola temos alguma ligação." Luiz Calvino esboçou um sorriso educado. "É verdade. Se bem me lembro, Vossa Alteza, o senhor estava alguns anos à minha frente. Mesmo quando eu ainda estava na província sudeste, ouvi dizer que a avaliação tática de Sir Augusto era a melhor do seu ano. Isso foi só naquela época." Asta riu, mudando de assunto naturalmente, "encontrando você hoje, embora o Visconde seja jovem, ele faz este senhor se sentir um pouco envergonhado." "Como eu ousaria?"
Há muitas questões complicadas no norte. Se falarmos de cautela, a forma como Vossa Alteza lidou com a situação hoje é admirável. Os dois sorriram um para o outro, dando um passo para trás e concordando em um ponto. Suas palavras foram gentis e evitaram se aprofundar demais em algo prematuro. Essa era a etiqueta mais comum para estabelecer um bom relacionamento inicial nos círculos aristocráticos. Asta disse lentamente: se o Visconde tem tempo livre, por que não vem à minha casa para uma conversa? Meu posto ainda está sendo organizado, mas pelo menos posso preparar um chá quente. Luiz Calvino fez uma reverência com as mãos. Se Vossa Alteza não se importa com a humildade da minha morada. O território da Maré Vermelha também dispõe de vários potes de bebida forte, prontos para aquecer Vossa Alteza e aliviar seu cansaço. Os dois trocaram agradecimentos e, segundo eles, já haviam forjado uma amizade inicial no degelo da geada e da neve do norte, antes de partirem. Um pouco mais adiante no corredor, Seifer, segurando sua bengala, observou o jovem Visconde se virar e sair após aceitar a reverência, semicerrando os olhos e murmurando: este jovem da família Calvin é verdadeiramente notável. O Conselho do Trono do Dragão, com duração de 3 dias, prosseguiu, como o derretimento da geada e da neve. Embora o fluxo fosse lento, jamais cessou. Após o confronto do primeiro dia, os 4 departamentos da capital imperial pareciam ter levado um banho de água fria. Embora não admitissem a derrota, sabiam em seus corações que não podiam insistir demais. Nos 2 dias seguintes, o tom deles suavizou-se visivelmente e as propostas tornaram-se mais cautelosas, concluindo frequentemente com negociação e discussão conjunta. Assim, consolidou-se a estrutura de autoridade para a administração geral reconstruída, e o poder parlamentar do norte deixou de ser tão frágil como inicialmente. Sob as ameaças e incentivos do Duque Edmund, os 4 departamentos da capital imperial também começaram a se dividir lentamente. O representante financeiro Kant e o representante de logística cruda foram se sentindo cada vez mais frustrados, e suas palavras se tornavam mais cautelosas a cada dia. Entretanto, o representante para assuntos militares, Garrett, após diversas conversas com o Duque Edmund, começou a adotar uma postura pragmática, obtendo o direito de estacionar tropas no norte. Massi do Conselho continuava a observar friamente, como se tudo estivesse escrito em seu pequeno caderno. Mas ninguém conseguia discernir sua verdadeira atitude interior. Assim, os pergaminhos foram se amontoando cada vez mais sobre a mesa, e suas palavras delineavam o destino do norte pelos próximos anos. Quem irá presidir a reconstrução dos territórios em meio às ruínas? De onde e para onde será transportado o primeiro lote de grãos e materiais de ferro? Como devem ser registrados, tributados e reassentados os deslocados internos? Os soldados locais devem retornar aos acampamentos? Devem ser estabelecidos assentamentos militares? Ou as terras devem ser arrendadas para recuperação ambiental? Nessa situação que se estabilizava gradualmente, Luiz Calvino era como um riacho tranquilo, permeando sutilmente cada fresta. Ele quase nunca buscou ativamente tomar o poder, mas sempre conseguiu expandir sua rede de interesses por meio de detalhes despercebidos. Era como se essas resoluções tivessem sido tomadas com esse propósito, não por contenda, mas por razoabilidade, e trouxeram imensos benefícios. Assim que o Conselho do Trono do Dragão, que durou 3 dias, terminou, Luiz Calvino não se demorou. Ele apenas acenou com a cabeça para Asta e alguns nobres locais, trocou algumas gentilezas discretas e então se virou para sair do salão do Conselho da Alabarda de Gelo. Sob um vento frio e uivante, a carruagem da Maré Vermelha aguardava na esquina. Luiz Calvino entrou na carruagem, a porta fechou-se, as cortinas foram fechadas e o som do vento foi imediatamente bloqueado do lado de fora da janela. Então ele desamarrou o cachecol, recostou-se entre as almofadas, fechou os olhos e soltou um longo suspiro. Está feito. A mente de Luiz Calvino repassou rapidamente cada item da pauta e cada sugestão do Conselho do Trono do Dragão, que durou 3 dias. Ele não havia apresentado diretamente nenhuma exigência, nem reivindicado diretamente nenhuma área específica. Mas o que acabou conquistando foi ainda mais do que havia previsto. Mais de 800 mil quilômetros quadrados de zona de reconstrução temporária foram habilmente designados para a Maré Vermelha, tornando-se seu território. Estava concentrada na província sudeste do norte e, segundo o sistema diário de inteligência, continha vastos recursos. É claro que ele não podia exibi-lo. Um visconde que detém terras na mesma escala que um marquês ou mesmo um duque deve, naturalmente, ser discreto e manter um perfil baixo. Ele só precisava garantir que a população se estabelecesse de fato, que vilas e cidades tomassem forma e que os celeiros funcionassem, então tudo estaria consumado. Além disso, havia pessoas. 23 mil deslocados internos foram registrados como residentes permanentes e arqueiro de guarnição da Maré Vermelha, formando a camada mais baixa da força de trabalho e o futuro novo povo da Maré Vermelha. Outros 20 mil escravos foram designados para equipes de apoio e seriam entregues em lotes dentro de um mês. Eles não tinham nomes nem registros, mas eram a carne e o sangue indispensáveis para a agricultura e a construção. Além disso, no plano prioridade de revitalização do norte, ele estava no primeiro nível. Deslocados, artesãos, mercadores, cavaleiros errantes, contanto que ele lhes oferecesse uma refeição, um pedaço de terra e um contrato de proteção. Eles se tornariam parte da Maré Vermelha. Nenhum outro nobre conseguiria devorar essa população marginalizada mais rapidamente do que ele. Quanto aos recursos, ele também não voltou de mãos vazias. O que ele realmente levou consigo desta vez foi um conjunto completo de sistemas de materiais essenciais.
suficientes para trazer o território da Maré Vermelha à plena recuperação. Ele obteve prioridade na distribuição de grãos. O primeiro lote de 2.500 toneladas de grãos de emergência para o alívio pré-primavera seria alocado diretamente pelo Departamento de Armazenamento de Grãos da capital imperial e priorizado para entrega aos armazéns do território da Maré Vermelha. Isso significava que todos os locais de reassentamento de pessoas deslocadas e áreas de terra recuperadas teriam cobertura alimentar antes da primavera, garantindo assim a janela crucial de plantio. 30 toneladas de sal e queijo, 40 toneladas de carne curada e um lote de ervas medicinais e suprimentos médicos básicos. Além disso, ele recebeu prioridade para reivindicar 500 conjuntos de ferramentas agrícolas de ferro, incluindo enxadas, arados, martelos e pás. Ele também obteve aprovação para 2 fornos de forjamento primários, 3 núcleos de energia mágica sobressalentes e 100 toneladas de minério bruto para fundição, embora a quantidade não fosse grande. Isso foi o suficiente para acender a primeira faísca do sistema de autofabricação da Maré Vermelha. Assim, os recursos em poder de Luiz Calvino já eram suficientes para superar o desastre e o inverno. Na primavera, a aragem contava com bois e ferramentas de ferro, os canteiros de obras podiam acender fornos para forjar ferro, os deslocados não precisavam mais sobreviver roendo casca de árvore e abrigos simples podiam ser construídos antes do derretimento da neve. Luiz Calvino recostou-se no assento da carruagem, com o coração como uma correnteza profunda e tranquila. Ele não disputou o direito de falar na mesa do Conselho do Trono do Dragão, mas quando se virou para sair, detinha em suas mãos a iniciativa para todo o plantio da primavera. Não de mãos vazias, mas sim totalmente carregadas. Naquele momento, o norte ainda estava coberto de gelo e neve não derretidos, e o vento uivava entre as árvores como um lamento. Mas no território da Maré Vermelha, os deslocados já haviam começado a revolver a terra congelada. Artesãos construíam barracões aquecidos perto de poços geotérmicos e o fogo das fornalhas crepitava na neve. A esperança reacendeu-se nos corações das pessoas que sofriam com a fome e o frio. Falta apenas um mês para o início da aragem da primavera. Quando as ferramentas de ferro tocarem o solo e a fumaça da cozinha subir, ele não será mais um jovem lorde, mas um verdadeiro fundador do Novo Norte. Isso foi uma aposta. O que ele apostou não foi o favor do imperador, nem a proteção do duque, mas cada estômago faminto, cada rosto cheio de anseio nesta terra congelada, apostando no que poderiam trazer para ele. Capítulo 252 – Planejamento de novos territórios. Na viagem de regresso, a carruagem avançava lentamente sobre a lama gelada, com os eixos a render entre a neve e a terra congelada. Lá fora, pela janela, estendia-se uma desolada fronteira norte, uma mistura de cinza e branco, com manchas de neve ainda presentes. A temperatura dentro da carruagem não era alta, mas a fraca luz amarela da lamparina a óleo dava uma sensação excepcional de segurança. Louis estava sentado à mesa com um mapa desenhado à mão com terreno acidentado à sua frente, traçando lentamente linhas com sua caneta. Emily estava aconchegada em frente a ele, envolta em uma capa de pele, segurando uma xícara de chá quente recém-preparado nas mãos. O leve aroma amargo de trigo do chá trazia uma sensação de calor em meio ao frio. Ela olhou para Louis, depois deu uma risadinha suave. Você pretende mapear toda a fronteira norte de uma só vez, sem pausa? Louis não levantou o olhar, limitando-se a dizer: Você já viu alguém semear sem primeiro arar a terra? Emily inclinou-se para mais perto, inclinando a cabeça para examinar o mapa sob a caneta dele. Então você está arando a terra agora? Estou preparando o terreno. Sua testa franziu levemente enquanto sua caneta deslizava para frente e para trás pelo mapa, parando ocasionalmente para circular um ponto, depois franzindo a testa e apagando-o para redesenhar. A luz da fogueira refletia um brilho tênue em seus olhos, como se o projeto invisível em sua mente estivesse lentamente tomando forma. Emily ficou momentaneamente perdida em pensamentos. Depois de um tempo, deu uma risadinha suave e disse: Senhor, então me apresente isso. Louis continuou sem levantar o olhar, apenas arqueando uma sobrancelha. O quê? Você está desenhando nesse mapa há séculos. Eu quase memorizei os padrões. Por que você não me ensina? Eu também gostaria de aprender. Louis finalmente parou de escrever e olhou para ela com um olhar gentil. Você realmente quer me ouvir falar sobre divisões de terreno e modelos de aldeias? Cuidado, você pode acabar sonhando em alocar celeiros depois de ouvir isso. Emily piscou. De qualquer forma, o caminho ainda é longo. Por que você não me deixa fingir ser uma estrategista e te ajudar com a consultoria? Louis assentiu com a cabeça, girando o mapa em direção a ela, pressionando um canto com o cotovelo e segurando a caneta na outra mão, tocando levemente a grande área marrom no mapa. Esta área é o nosso território, disse ele em voz baixa. Se deixarmos assim, são 800.000 quilômetros quadrados com apenas uma pessoa vivendo a cada 8 quilômetros quadrados em média. É muito disperso, muito vazio, praticamente sem governo. Emily inclinou-se para olhar. O vasto mapa estava pontilhado de pontos esparsos, como poeira espalhada pelo vento, completamente desprovido de qualquer sistema. Mas e se todos ficarem espremidos na área montanhosa do território da Maré Vermelha? Ele fez uma pausa, tocando com a caneta uma pequena mancha vermelha no mapa. Então fica superlotado. Os recursos, a comida e as oportunidades de emprego simplesmente não conseguem acompanhar. Então você quer dividir o território? Louis assentiu com a cabeça. Não apenas o território. Planejo dividir toda a terra em 4 zonas funcionais distintas. Enquanto falava, ele rapidamente esboçou o mapa. Primeiro, o território da Maré Vermelha.
Sua caneta circulou firmemente uma área mais concentrada, e o contorno topográfico familiar ganhou vida no papel. Este é o nosso ponto de partida e será o nosso núcleo futuro. Planejo reconstruí-la e transformá-la em Cidade da Maré Vermelha. O objetivo é torná-la o novo centro da fronteira norte, assim como Cidade da Alabarda Gelada, um polo de estratégia, vida civil e governança. O tom de Emily continha um toque de provocação. Você pretende se meter com meu pai? A caneta na mão de Louis parou, então ele deu uma risadinha, sua voz baixa e suave. Como ouso pensar isso? Ele olhou para ela com um toque de ternura nos olhos. Não se trata de ser igual ao seu pai. Trata-se de garantir que a fronteira norte não tem apenas uma opção. Emily o observava desenhando atentamente, um leve sorriso brincando nos lábios. Então desenhe lindamente. Louis então empurrou o mapa em direção a Emily, tocando levemente com a caneta as poucas áreas circuladas. Além do território da Maré Vermelha, essas terras nos foram alocadas recentemente. São vastas demais para serem absorvidas de uma só vez. Ele fez uma pausa, depois olhou para cima e sorriu. Então, pretendo desenvolvê-los em 3 camadas. Isso soa bastante profissional, Emily riu, segurando sua xícara de chá. Claro, disse Louis, reprimindo um sorriso, mas mantendo um tom sério. A primeira camada é chamada de Zona Central de Desenvolvimento. É a parte mais rica em recursos de toda a área. Possui rios, solo fértil e vários depósitos minerais. Nesta parte, concentrarei o primeiro grupo de colonos, construirei fortalezas e aldeias, instalarei estações de retransmissão e construirei estradas. Todos os investimentos iniciais serão concentrados aqui. Ele traçou um limite claro e escuro no mapa. Esta área é como uma semente. Se esta parte prosperar, toda a fronteira norte do sudeste seguirá o exemplo. Emily assentiu com a cabeça, ficando séria. E quanto à segunda camada? Área de reserva de recursos. Ele circulou mais uma camada para fora. Embora também existam minas e terras aráveis aqui, o terreno é pobre e o transporte é difícil. Não podemos investir muito de uma só vez. Mas podemos primeiro enviar algumas centenas de pessoas para guarnecer as posições, abrir estradas aos poucos e nos preparar para a próxima etapa. Parece que estão cavando canais de irrigação antes de plantar as colheitas. Essa é a ideia. Ele então desenhou uma terceira camada, sua mão parando ligeiramente, e seu tom suavizou. Finalmente, há a zona exterior intocada. Pode haver minas, florestas e veios d'água aqui, mas o terreno é complexo e também existem criaturas mágicas, nossa mão de obra e recursos atuais simplesmente não são suficientes para uma implantação em grande escala. Então, pode deixar vazio por enquanto? Perguntou Emily. Sim, deixe em branco por enquanto. Louis largou a caneta, batendo levemente 2 vezes no mapa com a ponta dos dedos. A primeira camada serve para sustentar as pessoas. A segunda camada é para reservas, e a terceira camada, esperaremos o momento certo. Ele então fez uma pausa e lentamente desenhou 3 anéis no mapa. Estas são as nossas zonas de desenvolvimento essenciais. Emily inclinou-se para a frente, ouvindo enquanto ele as relatava uma a uma, quase como se estivesse contando uma história. A primeira área é a bacia do Vale do Rio. Sua caneta traçou o grande rio sinuoso no mapa. Um rio principal, 2 afluentes. Assim que os canais estiverem desobstruídos, o curso d'água poderá se conectar ao território da Maré Vermelha. A terra poderá ser cultivada, o rio poderá ser usado para pesca, e também existem minas de cristais de sal e camadas de solo espiritual, onde algumas instalações de energia mágica poderão ser testadas. Quantas pessoas vocês planejam acomodar nesta área? Perguntou Emily. 50.000, respondeu ele simplesmente. 3 cidades, incluindo a principal, mais 20 ou 30 aldeias. Daremos prioridade aos grãos, complementaremos com peixe, exploraremos minas ao longo do rio e instalaremos oficinas nos campos. Emily ergueu uma sobrancelha. Você pretende cultivar todos os alimentos para toda a região da fronteira norte do sudeste? Não estou planejando, mas preciso. Ela deu uma risadinha suave. Muito bem, e quanto à próxima? Cinturão florestal das colinas do sul. Ele circulou outra área. A floresta é de coníferas temperadas, adequada para gado e cavalos, e para exploração madeireira. Mais adentro, podem existir minerais preciosos como cristais luminescentes e pedras sem veios. Ele tocou na borda. Essas 2 cidades servirão como centros de carpintaria e forja, implementando um sistema militar agrícola. Vilas de ferreiros, oficinas de prontidão para combate e fazendas de gado poderão se desenvolver gradualmente. População? 30.000 pessoas, uma cidade com 5 a 10 aldeias. Elas precisam ser capazes de suportar dificuldades e produzir. Emily assentiu com a cabeça e então olhou para o terceiro círculo. E quanto a esta área de mineração ao norte? Veio o mineral das colinas do norte. O tom de Louis imediatamente se tornou mais grave. Atualmente, estima-se que ali cresça apenas 10.000 pessoas. Possui óleo de medula de sílex, pedras sem veios e possivelmente veios profundos de medula mágica, mas é perigoso, com anomalias frequentes. Ele olhou para ela. Então, esta área requer mineiros experientes e cavaleiros da linhagem para explorá-la, estabelecendo aldeias fortificadas e expandindo-se gradualmente para o interior. 2 cidades e 8 vilas mineiras. As vilas menores terão algumas centenas de habitantes cada, com funcionários agrícolas ou chefes de aldeia. As cidades terão milícias, celeiros e postos comerciais. Somente a cidade principal terá um centro administrativo e um posto de guarnição. Enquanto falava, ele passou a mão pelos 3 círculos no mapa. As 3 áreas operarão em ritmos diferentes, mas compartilharão um único núcleo de Maré Vermelha. Emily olhou para as 3 linhas circulares, sentindo-se subitamente um pouco atordoada. Como se, através desse mapa áspero de pergaminho amarelado, ela pudesse vislumbrar vagamente o futuro território da Maré Vermelha. Cidades criando raízes e se expandindo ao vento e na neve, bois arando lentamente os cumes dos campos, martelos de ferreiros tilintando incessantemente.
Fornos de fronteira iluminando os profundos poços de minas, gado pastando tranquilamente na floresta e fumaça de cozinha subindo da foz do rio. Eram campos de trigo organizados e poços de minas, acampamentos e vilas em formação. Era o futuro. Ela tomou um pequeno gole de chá quente e perguntou: como esses territórios serão administrados? Certo. Ele colocou delicadamente uma pequena pedra em um ponto do mapa, como se estivesse solidificando uma futura pedra fundamental. Concederei terras, simbolicamente, aos cavaleiros que alcançaram méritos militares, mas apenas o direito de administrá-las, não o poder em si. Ele olhou para ela, com um sorriso quase imperceptível nos lábios. Nominalmente vou lhe conferir o título de senhor feudal, soa respeitável. Mas os celeiros, as jazidas de minerais, as fundições e o sistema tributário serão todos supervisionados e administrados pelos funcionários civis que enviarei. Emily piscou. Os cavaleiros não ficarão insatisfeitos? Eles não são tolos, disse Luís calmamente. Darei a eles dividendos suficientes para que vivam como nobres, e também lhes darei o direito de mobilizar guarnições, o suficiente para que mantenham a sua honra e prestígio. Mas assim que alguém tratar seu feudo como propriedade privada ou um caixa eletrônico, as autoridades civis denunciarão diretamente, e eu revogarei imediatamente sua autoridade. Enquanto falava, ele desenhou várias linhas radiais no mapa. Dessa forma, cada ponto fica em uma rota de transporte de grãos, uma rota de mineração ou uma confluência de rios, formando uma grande rede. Defesa, administração e transporte estão todos integrados. O primeiro lote de vilas e cidades serão esses pontos, as linhas serão as estradas postais e o eixo será o território da Maré Vermelha. Então o território da Maré Vermelha é como o coração? Perguntou Emily. Ele assentiu. O coração bate, e só então o sangue vai chegar aos membros. Após dizer isso, ele olhou para os eixos entrecruzados no mapa, com um olhar tão calmo quanto uma correnteza sob a superfície da água. Emily, no entanto, ficou fascinada. Luís não era tão extravagante quanto os nobres da alta sociedade da capital imperial, nem possuía a presença naturalmente imponente de seu pai. Em vez disso, demonstrava uma liderança discreta. Ele não dava ordens, mas fazia as pessoas se sentirem à vontade. Não se apoiava em um status elevado, mas naturalmente exalava uma aura de seriedade. Ela suspirou suavemente, com o olhar ainda fixo nas pontas dos dedos longos e claramente articulados dele. É isso que eu gosto em você? Ela pensou consigo mesma em silêncio, calma e firme, sempre como um verdadeiro senhor. À medida que a caneta de Louis percorria o mapa e as linhas iam sendo preenchidas gradualmente, todo o mapa da fronteira norte-sudeste foi dividido em camadas claras e uma rede lógica. A xícara de chá na mão de Emily esfriou, seu olhar fixo no mapa. Essas duas áreas têm densidades populacionais semelhantes, mas você fez com que uma tivesse cidades enquanto a outra está vazia. É por causa do terreno? O primeiro tem fontes de água, enquanto o segundo fica perto de um pântano, com fundações estáveis, disse Louis, anotando casualmente algumas palavras-chave importantes no canto do papel com um tom sempre calmo. Vamos considerar desenvolvê-lo quando tivermos mão de obra qualificada suficiente, não há pressa. Será que lugares assim também podem servir como reservas de grãos? Perguntou ela hesitante. Eles podem. Ele olhou para ela e assentiu. Você é adequada para isso. Adequado para quê? Dar conselhos, ser um estrategista. Ela ficou momentaneamente sem palavras, com os lóbulos das orelhas levemente vermelhos, mas mesmo assim endireitou as costas. Não sou apenas um enfeite. Também estudei governança na cidade da Alabarda Gelada. Eu sei, disse Louis com um tom ainda calmo, mas com um toque de brincadeira. Emily não respondeu por um instante, apenas o observou em silêncio continuar planejando. Um esboço completamente novo da fronteira norte se formando gradualmente em sua mente. E Louis sentou-se no centro do mapa, com sua caneta apontando para onde as futuras fronteiras surgiriam. Você realmente consegue construir tudo isso? Ela perguntou suavemente. Sim, disse ele muito suavemente, sem a menor hesitação. Desde que não cometamos muitos erros e não sejamos gananciosos demais, ir devagar certamente nos levará ao sucesso. Emily olhou para ele em silêncio, com os olhos repletos de emoções complexas, respeito, segurança, afeto. De repente, ela percebeu que, sem se dar conta, havia se acostumado a passar aquelas noites, naquela carruagem, observando-o desenhar mapas e fazer planos, enquanto ela dava sugestões, tomava notas, ocasionalmente se aquecia, ocasionalmente ficava em silêncio. Quando recobraram os sentidos, a carruagem já havia entrado lentamente na fronteira do território da Maré Vermelha. A luz da manhã atravessou as nuvens densas, e uma tênue fumaça de cozinha subiu ao longe, parecendo silenciosa e suave contra o céu cinza esbranquiçado da fronteira norte. Louis guardou o mapa, esfregando os olhos que estavam um pouco doloridos. Chegamos. Emily puxou um canto da cortina e disse suavemente, bem-vindo ao lar, senhor. Estou de volta, disse Louis com um sorriso. Ainda temos muito o que fazer. Emily encostou-se nele respondendo suavemente, devagar. A fumaça da cozinha balançava na cidade com o vento frio, e as torres de vigia e os celeiros renovados já começavam a ganhar forma. Bradley já estava à espera no portão, entregando o último relatório estatístico e vários documentos solicitados. Louis os examinou rapidamente e, em seguida, dirigiu-se diretamente ao salão principal, convocando seus subordinados para iniciar a implementação da próxima fase de ajustes. A tarefa principal era a redefinição das fronteiras territoriais. Algumas das áreas recentemente planejadas coincidiam com os feudos dos antigos nobres de Pico de Neve, de antes da guerra. Mas a situação já havia mudado. Após a praga de insetos, a maior parte dos territórios originais foi incendiada. A população foi deslocada e os nobres encontraram dificuldades para se proteger, quanto mais para defender suas fronteiras. Assim, Louis pessoalmente se apresentou para explicar o plano de reajuste à dúzia de nobres sobreviventes, compensando-os generosamente com parcelas de terra maiores e aparentemente mais ricas em recursos.
Seus antigos territórios foram completamente destruídos pelo Ninho-Mãe. Repará-los não será fácil, disse Luís sinceramente. Mas esta nova terra tem boas fontes de água, é adequada para a agricultura. Fica perto das principais vias de transporte e futuras rotas comerciais também passarão por ela. Não estou tentando privá-los de nada, mas sim construir juntos uma ordem maior. Esses nobres já estavam bastante gratos por terem sido abrigados pela Maré Vermelha durante a praga de insetos, e agora, ao receberem novas terras, praticamente choravam de gratidão para com Luís. Além disso, seus cavaleiros também foram devolvidos, e Luís não tomou poder alavancando suas conquistas. Ele simplesmente estabeleceu um acordo de defesa comum. Em caso de guerra, eles ainda estariam sob o comando da Maré Vermelha para uma defesa unificada. Afinal, se a linha de defesa se romper, ninguém conseguirá segurá-la, disse ele. Embora alguns nobres achassem isso inapropriado, não ousaram expressar sua opinião na frente de Luís. Assim, esse sistema de usar seus grãos para defender nossas muralhas foi discretamente estabelecido. Simultaneamente foi lançado oficialmente o plano de reassentamento da população deslocada. Com base nos dados populacionais registrados durante o inverno, Luís categorizou as pessoas deslocadas e as alocou de acordo com região, habilidade e condição física, conduzindo-as em seguida para diversos novos territórios para construir novas casas. Os agricultores que sabiam cultivar a terra eram enviados para áreas aráveis como a planície do Vale do Rio e o Vale da Fonte Termal, sendo responsáveis pela aração da primavera e pelo estabelecimento de celeiros. Trabalhadores qualificados como carpinteiros, pedreiros e ferreiros concentravam-se na zona de oficinas da cidade, começando a construir estradas, casas e oficinas. A infantaria era designada para postos avançados na fronteira e fortalezas pré-estabelecidas, desempenhando funções de defesa e, ao mesmo tempo, recuperando terras devastadas. As famílias de comerciantes se reuniram nas duas futuras principais cidades mercantis, participando do planejamento de estações de revezamento e postos de comércio. Quanto aos desempregados e vulneráveis, a Câmara Municipal providenciou trabalhos temporários e assistência, com fundos de apoio e cozinhas comunitárias. Sob essa série de ações, a população do território da Maré Vermelha começou a se espalhar como uma rede, conectando pontos, linhas e superfícies. Após concluir essas tarefas, Luís partiu imediatamente em uma viagem para a bacia do Vale do Rio. Era a terra do celeiro que ele havia escolhido pessoalmente, com solo fértil cercado por água de rio, camadas geotérmicas que não haviam congelado completamente e grandes extensões de campos vazios abandonados por cadáveres de insetos. A aração da primavera está prestes a começar, murmurou ele, olhando para o céu nublado do alto de seu cavalo. Precisamos plantar a primeira leva de sementes antes que a neve derreta. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.